Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal. Na nossa última aula nós estudamos o teorema impulso-momento, no qual nós procuramos deduzir esse teorema e dar uma expressão para forças de choque de uma partícula contra uma parede. Além disso, nós apresentamos também a função delta de Dirac. Na aula de hoje eu quero discutir a segunda lei de Newton com massa variável no tempo. A motivação para essa aula é a seguinte: nós vimos duas expressões da segunda lei de Newton no nosso curso, F igual a ma e F igual a dpdt. Nós sabemos que elas são equivalentes quando a massa é constante no tempo. Mas uma pergunta que a gente poderia se fazer é a seguinte: e se essa massa variasse no tempo? Essas duas leis ainda seriam equivalentes? Em que situação isso daí aconteceria? Então, essa aula vai ser destinada a tentar responder essa pergunta. Então, vamos considerar inicialmente que essa massa é uma função do tempo e vamos considerar a segunda lei de Newton reexpressa com o momento. Dessa maneira, a força, que é igual a dpdt, pode ser reescrita através da regra da cadeia como a soma de dois termos. O termo da direita é o m vezes a aceleração e o termo da esquerda é um novo termo que tem nele a derivada temporal da massa vezes a velocidade. E a questão central para que a gente consiga resolver essa questão, se as duas leis vão ser equivalentes, é saber se esse termo aqui é um termo de força ou aceleração. Por quê? Porque se ele for um termo de aceleração, então deve existir uma força F aqui nesse vetor que vai produzir essa aceleração e a gente vai precisar identificar essa força para que a gente consiga resolver a segunda lei de Newton. Contudo, se ela for uma força, então isso significa que ela vai ser uma força de interação com algum outro sistema que vai modificar a massa dessa partícula. Isso parece ser mais razoável do que considerar que é uma aceleração. Contudo, somente experimentos conseguiriam afirmar isso de maneira perfeita. Mas nós podemos fazer a seguinte análise nessa aula para tentar corroborar que as duas leis são equivalentes. Vamos assumir então que esse termo que apareceu aqui na expressão do F igual a dpdt é uma força, equivale à seguinte representação de F igual a ma, conforme está escrito aqui nesse quadro. Tá? Observem que a massa depende do tempo e que dentro dessa força aqui a gente tem que incluir esse novo termo de variação de massa que nós encontramos inicialmente. E a ideia basicamente é, utilizando esse modelo de F igual a ma, observar alguns exemplos e verificar que eles são coerentes no sentido de satisfazerem a intuição física que nós temos dos exemplos que nós vamos apresentar agora abaixo. Então, o primeiro exemplo que eu gostaria de falar é o lançamento de um foguete. O foguete basicamente tem um tanque com combustível. Esse combustível vai sofrer uma combustão e vai expelir uma chama. Essa chama que ele vai expelir vai fazer com que o foguete suba. Se nós utilizarmos a segunda lei de Newton, F igual a ma, nós vamos ter essa expressão aqui. E assumindo que nós temos uma variação de massa devido ao combustível que é consumido durante a ascensão do foguete, nós vamos ter que incluir aquela força que eu comentei lá em cima. E resolvendo essa equação diferencial aqui, nós vamos chegar nessa seguinte expressão, de que a razão da massa final pela massa inicial é igual à razão da velocidade inicial pela velocidade final. Então, se vocês observarem essa expressão aqui, ela apresenta uma coerência
da intuição física que a gente tem por trás desse problema. Pelo seguinte, se a massa final for menor que a inicial, então necessariamente a velocidade final é maior que a velocidade inicial. Ou seja, se o foguete perde massa, se o combustível é consumido, então o foguete vai ganhar velocidade, fazendo com que ele ascenda. Tá? Então parece razoável assumir que, se nós termos esse termo aqui como uma força e nós utilizarmos a expressão de força igual a massa vezes aceleração, tudo parece coerente. Outro exemplo também que nós podemos estudar é a força de resistência do ar. Então vamos supor que a gente tem um objeto que ele está perdendo massa conforme ele desacelera em contato com o ar. Nós sabemos que a expressão para força de resistência do ar é dado por menos m gama vezes a velocidade, e se nós identificarmos esse menos m gama com o dm dt, nós vamos ter essa equação aqui. Resolvendo essa equação, nós vamos ver que a massa da partícula vai reduzir com o tempo, conforme ela vai evoluindo no seu movimento. E isso também é natural de se esperar, é coerente com a nossa intuição física, porque conforme a partícula vai colidindo com o ar, essa interação do ar com os átomos da partícula vai fazer com que as partículas sejam arrancadas desse objeto, fazendo com que a sua massa diminua e sendo coerente com o resultado que nós obtivemos aqui, tá bom? Então, desses dois exemplos que nós observamos, nós podemos tirar a seguinte conclusão: que é coerente assumir que vale a representação F igual a ma, desde que a gente assuma que esse dm/dtv é uma força uma força que age em cima do sistema, e que a expressão de F igual a ma permanece correta. E é importante ressaltar também que F igual a dp/dt é correto também de ser usado, uma vez que esse termo surge naturalmente dentro dela. Tá bom? Então, as duas expressões no final das contas estão corretas, tanto para o caso de uma massa constante quanto para o caso de uma massa que varia no tempo, e isso deve acontecer se nós considerarmos que esse termo que aparece, o dm/dt vezes v, seja considerado uma força a ser adicionada no sistema, seja adicionado nas equações da segunda lei de Newton. Então, na nossa próxima aula, nós vamos começar um estudo da parte de colisões. A ideia é falar sobre colisões elásticas e colisões inelásticas. E, basicamente, era isso que eu queria falar hoje para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se não tiverem inscritos. Agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.